Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Que alegria estarmos aqui hoje, celebrando o nosso Deus, celebrando simbolicamente uma data tão especial, que diz respeito também às nossas crianças, e não por acaso, sei que alguns de vocês aqui estão hoje, exatamente por aquilo que se dará também logo após a mensagem, do nosso tempo de consagração e dedicação, de algumas das nossas crianças diante do Senhor, e nós estamos muito felizes com isso. Se você está aqui por ocasião desse momento, seja muito bem-vindo. Reafirmo a nossa alegria em recebê-lo, em recebê-la. E agora, como igreja, que possamos então nos debruçarmos diante das Sagradas Escrituras. Eu confesso à minha esposa, eu falei, puxa vida, feriado prolongado, chuva convidativa para ficar em casa. Eu falei, vamos ver se a turma vai hoje. Então, olha só, vocês realmente surpreendem. Eu achei que ia estar eu, minha esposa, a equipe de voluntários, e que bom que eu estava errado. E o Alisson, claro, né, Alisson? É isso, tá bom, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 20. Nós estamos na penúltima mensagem dessa série que temos intitulado 10 Palavras, uma série pautada então nos 10 mandamentos. Estamos hoje no 9º mandamento. Com a graça de Deus, assim, avançaremos até o encerramento dessa série. Êxodo capítulo 20, eu convido você à leitura do versículo 16. Êxodo capítulo 20, talvez você tenha sua Bíblia em papel ou de modo digital, fique muito à vontade para abrir a sua Bíblia física, para abrir a sua Bíblia digital. Êxodo capítulo 20, versículo de número 16, eu quero ler o texto e então orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine a mente e nos aqueça o coração, enquanto ouvimos a sua palavra. Êxodo capítulo 20, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui nessa jornada onde nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, carregada as nossas mentes e corações pelo Teu Santo Espírito. Em cada um desses mandamentos, o Senhor tem nos ensinado de modo tão significativo, tão profundo, e que não seja diferente nesse fim de tarde, nesse início de noite, em mais esse culto, em mais essa celebração. Obrigado por trazer aqui o Seu povo, pela Sua graça. Obrigado por nos conduzir à Tua casa, à igreja. Obrigado, sobretudo, por ter um dia se revelado a nós e por continuamente fazê-lo. Assim nós Te pedimos que essa palavra não apenas faça sentido ao nosso intelecto, mas que ela seja transformadora a cada uma de nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já foi vítima de falsa acusação? Você já teve em algum momento conversa, ambiente, diálogo, suas palavras distorcidas, manipuladas ou mal compreendidas? Você já foi julgado ou mal interpretado por algo que você disse, ou pior, por aquilo que não disse? Pelo que fez, sem que tenha sido feito com má intenção, ou ainda pior, por aquilo que você não fez, e disseram que você havia feito. As palavras importam, de modo que quantas vidas, histórias, casamentos, empregos não foram afetados por palavras mentirosas, por palavras distorcidas, ou às vezes até por palavras mal colocadas. Quantas feridas causadas nas nossas vidas ou na de outros que nós conhecemos. Quantos sonhos castrados, quantos assassinatos de reputação, e muitos sem possibilidade de restauração. Aliás, há um provérbio chinês que você provavelmente já ouviu, sejam nesses termos ou em termos semelhantes, que existem 3 coisas na vida que jamais voltam uma vez lançadas: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. São 3 coisas que quando se passam, não voltam. Aliás, quem sabe seja aquela ilustração que alguns de nós já ouviu também, é como se você chegasse no topo de um prédio e você desfizesse ali um travesseiro cheio de plumas, e você jogasse.
e espalhasse aquelas plumas e aquelas penas do alto daquele prédio. E depois, arrependido daquilo que você acabara de fazer, você então se colocasse a recolher todas as plumas, todas as penas. Você sabe, isso seria absolutamente impossível. Assim são as palavras. O 9º mandamento diz respeito a isso e a muito mais. Ele nos conclama uma vida verdadeiramente íntegra ou integralmente verdadeira, uma vida pautada na verdade. E é isso que nós vamos ver nesse fim de tarde, nesse início de noite. Porque, claro, se você já tem acompanhado essa série há algumas semanas, alguns meses, você já vai imaginar que há muito mais do que parece. É claro que não se trata apenas de não mentir, dar falso testemunho, na sua aplicabilidade mais óbvia, é não falar mentira. Há um contexto aqui, um contexto sobretudo do meu amigo, irmão, que nos conduziu nas boas-vindas, Itacir, cuja família hoje nos brinda com sua presença, um contexto dos tribunais. Essa é a ideia inicial. Porque imagine você dar falso testemunho em um tribunal que pode decidir não apenas a liberdade ou a clausura de uma pessoa, mas em casos mais graves, em diferentes contextos, em determinações legais, isso pode gerar inclusive uma pena capital a uma pessoa. É disso que nós estamos falando, não dê falso testemunho, por quê? Porque a vida pode depender daquilo que você diz. Esse é o tom. E claro, sem todos os avanços da nossa tecnologia, forense, criminologia, código genético, por exemplo, para citar alguns, as testemunhas eram partes fundamentais do julgamento de causas no mundo antigo. Tanto é que Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, vai dizer que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Ou seja, se não houvesse provas, as evidências múltiplas se tornariam provas, em certa medida, como é até hoje. Zacarias 8,16 vai dizer que, eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros, e julguem retamente em seus tribunais. Meus irmãos, em algumas culturas, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, ainda hoje existem resquícios desse mandamento, nós podemos ver, por exemplo, diferentemente do contexto da legislação brasileira, onde o perjúrio cometido por um acusado não é crime, porque na legislação brasileira, Itacir depois me corrija, e nossos advogados aqui, uma pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Então, se você é acusado, dá para mentir, está tudo bem. Na prática é isso. Se você olha para a legislação norte-americana, por exemplo, talvez você já tenha visto em filmes, em seriados, eu imagino que você nunca participou de um tribunal de júri nos Estados Unidos, então quem sabe na TV você tenha visto, as pessoas elas põem a mão sobre a Bíblia. E elas juram solenemente dizendo, juro falar a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade, que assim me ajude o Senhor. Isso é um resquício do quê? Do 9º mandamento, porque os pais fundadores norte-americanos carregavam em si princípios cristãos e estabelecem a Constituição norte-americana e o conjunto de regras, valores e leis pautados em alguns ou vários princípios. Contudo, quando eu olho para uma tradição como essa, eu vejo, puxa vida, é o 9º mandamento de séculos e séculos antes. Mas tudo isso para dizer e para nos começar a fazer entender o quê? Que palavras importam. Primeiro, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda a natureza, toda a criação, tudo aquilo que nós vemos, é trazido à existência a partir do quê? De uma fala. A palavra de Deus diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e então disse Deus, Gênesis 1, versículo 3, haja luz. Pelo poder da palavra de Deus, houve luz. Pelo poder da palavra de Deus, por 6 dias seguidos, todas as coisas foram criadas. A partir dessa palavra criadora e constitutiva, tudo que vemos e tudo que existe e subsiste, vem a existir, ou seja, com exceção da humanidade, onde Deus manipula o barro, sopra sobre as narinas do ser humano e traz essa humanidade, esse Adão e então Eva, a vida. Todo o restante, todo o ecossistema, todo o cosmos é criado a partir da palavra de Deus. A partir daquilo que é dito. E qual é exatamente, interessante e não por acaso,
O primeiro erro cometido no jardim, antes mesmo até do pecado original, porque conhecemos o pecado original, a tomada do fruto proibido, mas antes do pecado original, há um erro, há uma distorção. Distorção do quê? Da palavra. Porque Gênesis 3, versículo 1, é dito que a serpente se aproxima de Eva com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Bom, foi isso? Para quem conhece o texto sagrado? Não, não foi isso. Deus disse, eis que lhes dou todos os frutos de todas as árvores do jardim, dos quais vocês podem comer, com exceção de um. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que comerem, vocês certamente morrerão. A primeira distorção, o primeiro erro, o primeiro equívoco, vem da boca da serpente, exatamente distorcendo aquilo que é a palavra geradora inicial de Deus. É ainda no jardim, onde nós vemos a primeira mentira sendo dita, diretamente pela boca da serpente. E qual é a consequência imediata da distorção da palavra? Qual é a consequência imediata? Agora perceba o peso daquilo que o 9º mandamento traz. Qual é a consequência imediata daquilo que é a primeira mentira? A consequência é morte. Porque a segunda distorção seria, mas não, vocês não vão morrer. A primeira distorção é, não pode comer nenhum fruto. Mentira. Poderia comer todos menos um. E depois, não, é que a gente não pode. Porque quando nós comermos, nós morreremos. E aí Satanás, a serpente, diz, certamente não morrerão. Percebe como primeiro ele distorce e depois ele confronta. Primeiro ele vai tentando dissuadir aquilo que as pessoas estão pensando e depois ele se coloca frontalmente contra aquilo que Deus havia dito. E a consequência, repito, morte. Morte física imediata? Não. Esse é o grande paradoxo. A mulher que come do fruto e não morre, portanto é levada a pensar, será que Deus nos enganou? Nós vamos voltar a esse ponto. O que Sally Lloyd Jones chamou de a grande mentira. Então ela come e ela não morre. Ou ao menos parece. Porque algo morre por dentro. Espiritualmente, o ser humano que tinha plena comunhão com seu Deus Criador e falava com Ele todos os dias, na viração do dia, no jardim, agora algo morre por dentro e essa comunhão é quebrada. Mentira. Então os mandamentos, os 10, nós estamos no 9º, eles sempre explicitam o que há de mais extremo. Não matar, não tirar a vida de alguém, não roubar, não furtar aquilo que é o outro, não adulterar, não deitar-se com um homem ou com uma mulher que não é o seu ou a sua, não mentir, não dar um falso testemunho que pode implicar na condenação de alguém, mas o verdadeiro princípio aqui, eu quero que você tenha isso em mente, o verdadeiro princípio que o 9º mandamento tenta trazer é o princípio da vida, porque há algo extremado, há algo explícito, mas como nós temos visto ao longo das semanas, há uma série de nuances que dizem respeito a cada um desses mandamentos. Há um versículo muito mal utilizado no Antigo Testamento, um provérbio bíblico, provérbio 18, versículo 21, provavelmente você já ouviu, provavelmente você já usou, espero que não tenha usado de modo equivocado, mas é provável que o tenha feito. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Já ouviu essa referência? Já ouviu esse texto? Já ouviu essa ideia, esse provérbio, esse conceito proverbial que normalmente pessoas de confissão positiva, que é uma doutrina, uma heresia falsa dentro do cristianismo, que vão dizer, olha, aquilo que você falar e chamar coisas à existência, aquilo vai acontecer. Então, se você exercer de um certo positivismo, as coisas vão acontecer. Quem dera fosse tão fácil assim, né? Então, enfim, vou falar que eu vou dar uma volta ao mundo, ano que vem, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não é tão simples assim, obviamente. Mas o que esse texto está dizendo é que as palavras têm poder para gerar vida ou gerar morte. Enquanto na boca de Deus as palavras são ferramentas de geração de vida, na boca da serpente, as palavras se tornam veículos promotores da morte. Agora você sabe, não apenas o cosmos, não apenas a natureza criada, sustentada pela palavra de Deus, mas o próprio Deus firma com a humanidade, com diferentes pessoas, pactos pautados única e exclusivamente na palavra. Desde Adão, como eu já citei, Gênesis 2, Adão, coma livremente de todos os frutos de todas as árvores do jardim, menos este, porque quando você comer, você vai morrer. A aliança com Noé.
aliança com Abraão, aliança com Davi. Não apenas a relação de Deus com o ser humano, mas, por óbvio, a relação interpessoal. As nossas relações enquanto seres humanos, isso era verdade na antiguidade, através de contratos, pactos, negócios, julgamentos, casamentos. Verdade ainda hoje. Citei há algumas semanas a importância e o peso das seguintes palavras: prometo amar-te e respeitar-te. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Pense na densidade dessas afirmações, é um pacto da palavra. Palavras, repito, importam. Sobretudo na antiguidade, em culturas de vergonha e honra, descumprir uma palavra empenhada era algo absolutamente vergonhoso. E não precisa muito. A depender da sua criação e a depender da sua idade, muito provavelmente o seu pai, ou quem sabe o pai do seu pai, lhe ensinou, a menos foi isso que eu aprendi com meu avô, e eu sei que muitos de vocês também aprenderam, que um homem tem uma coisa, e quase que uma coisa apenas. O que o homem tem, irmãos? Palavra. Palavra. A honra de um homem está no seu nome. E não é nome enquanto sobrenome apenas, a depender de qual sobrenome você recebeu, mas é o peso da reputação. A ideia de nome limpo vem daí. Até no referencial bíblico, quando Salomão escreve o Eclesiastes, ele fala que o nome de um ser humano, o nome de um homem é como um aroma. Então, ter nome limpo, ter reputação, advém do quê? De ser capaz de empenhar a sua palavra e cumpri-la. Um homem que não tem palavra é um homem que não tem caráter. Um homem que não tem honra. Um homem que descumpre acordos é um homem que não é digno de confiança. Infelizmente, isso tem se perdido. E eu oro, sinceramente, sobretudo hoje, em um momento de dedicação e consagração de bebês, eu oro para que você que está criando filhos e filhas, os ensinem a despeito daquilo que o mundo tem a dizer, onde o alvo maior é ser esperto, onde o alvo maior é ser bem-sucedido, que você ensine os seus filhos e suas filhas, que eu ensine meus filhos a ter palavra, a ter honra, a ter caráter. Eu sei, é assunto que já passou da moda. Eu sei, entre ter palavra e se dar bem, tem muita gente que escolhe se dar bem, mas nós estamos voltando naquilo que é o princípio, aquilo que é balizador. Repito, em um mundo onde o objetivo é ser esperto, que possamos de fato ensinar e modelar sobretudo, não apenas dizer, mas liderar pelo exemplo aos nossos filhos, a importância de honrarmos a palavra. O Catecismo de Heidelberg, que eu citei semana passada, agora na pergunta de número 112, ele faz uma pergunta e a resposta nos ajuda também a entender o que Deus quer dizer com o 9º mandamento. A pergunta é: o que se exige no 9º mandamento? Essa é a pergunta. Olha, presta atenção na resposta. Que eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém. Ok, acabamos de cobrir isso. Nem distorcer as palavras de ninguém. Não fazer fofoca nem difamar. Não condenar nem me ajuntar com ninguém para condenar a outro precipitadamente sem tê-lo ouvido. Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Ampliou. Não mentir parece simples demais, embora para algumas pessoas isso já seja complicado o suficiente. Mas é muito mais do que isso. Primeiro, é não levantar falso testemunho contra ninguém, acabamos de abordar isso. Segundo, não distorcer as palavras de ninguém. E não seja tão pronto a dizer, não, pastor, eu não faço esse tipo de coisa. Depende, talvez. Tomara que não. Porque fazer isso de modo consciente é um pecado muito óbvio. Você me dizer A e eu dizer para um outro que você disse B é muito óbvio. Não precisa de muito discernimento. Não precisa de sofisticação teológica. Não precisa de virtudes morais elevadíssimas. Se você me disse uma coisa e eu disse que você disse outra, é mentira, é distorção, é engano. Ok, isso está posto. Mas quão fácil é nós darmos a nossa própria interpretação, a história, fruto da nossa justiça e dos nossos sentimentos.
Já ouvi essa história que toda a história tem 3 versões? Qual é? A do sujeito, a do outro sujeito e a verdadeira? Pois bem, eu não estou dizendo que necessariamente pessoas distorcem as palavras uns dos outros com profunda consciência. Às vezes nós somos traídos pelas nossas próprias percepções. Às vezes um tom é interpretado por nós de modo equivocado. Às vezes alguém estava falando com você em amor e docilidade e você entendeu aquilo como um confronto profundo e como um embate. E aí você reage. Você acaba sendo reativo, você responde de modo inadequado e aquilo escala e o tom sobe. Quão possível é isso? Ou em uma circunstância onde alguém passa por você e ele não te vê ou ela não te vê e você enfia na cabeça que aquela pessoa virou a cara. E aí você começa a dizer a outros que aquela pessoa, da igreja inclusive, hein? Da igreja, lá da Calvary Campo, passou por você e virou a cara. Perceba como existem nuances. Existem sutilezas, onde o pecado não é tão explícito e não é tão claro. Às vezes a minha percepção, os meus sentimentos me traem. Às vezes nós realmente acreditamos na nossa versão da história. No gabinete pastoral eu vejo muito isso. 2 lados, às vezes, onde eu medio conflitos. Por exemplo, em uma realidade conjugal, o marido está falando A e a esposa não está entendendo A, ela está entendendo C. E aí a mulher fala B e o marido está entendendo F. E não é que eles estão mal intencionados, é que eles não conseguem perceber o que está sendo dito. E, portanto, as palavras são distorcidas. Está vendo aí, pastor? É isso que eu passo lá em casa. Isso o quê, minha irmã? Eu não estou vendo nada. Às vezes eu vejo. E às vezes eu falo. E às vezes não. Eu falo quando eu acho que eu tenho que falar. Então, não distorcer as palavras, essa é uma aplicabilidade possível, a partir daquilo que vemos nesse catecismo. Mas tem uma terceira, você deve ter reparado quando eu li, deve ter segurado o sorriso. Não fofocar ou caluniar. Pronto, aí, tem gente que nem segurar não está segurando. Então, fofocar é transmitir uma informação sobre outra pessoa que não se pode comprovar, uma inverdade, ou pior, falar uma verdade sobre um outro sem a necessidade, fora da sua presença, sem nenhum objetivo nobre, legítimo e construtivo. Isso é fofoca. Tem gente que fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você está sabendo aí do fulano de tal? Não estou falando para mim não, embora aconteça. Está sabendo do que aconteceu? Não, vou te falar só assim, só para a gente orar pelo irmão. Não, aqui minha atitude é nobre. Eu quero orar pelo irmão, então, longe de nós julgarmos, não é isso? Então, são esses tons. A pergunta é, e eu não preciso fazer toda uma descrição sistematizada do que é fofoca, eu imagino que todos saibam, afinal eu sei que vocês praticam. Qual é a nossa motivação quando nós fazemos isso? Essa é a pergunta. O que nós realmente queremos quando nós falamos de uma outra pessoa, distante da sua presença? É para elogiá-la? É para falar o quão qualificada essa pessoa é? Se for, está tudo certo, não é fofoca, é elogio, está tudo certo. Mas nós queremos abençoar essa pessoa que não está presente, nós queremos ajudá-la. Aquela informação realmente precisa ser dita. Eu estou disposto a lidar com as possíveis consequências do que está sendo dito, porque perceba, uma palavra deslocada pode acabar com aquela pessoa, pode difamar aquela pessoa, pode caluniar, que é um passo além, a gente já vai falar sobre calúnia, mas pode colocar aquela pessoa em uma situação bastante complexa. E mais do que isso, o pecado da fofoca não está apenas naquele que fala, mas também em quem ouve e consente naquilo que é falado. Você já deve ter ouvido um outro provérbio popular, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu acho interessantíssimo. Na jornada pastoral, a gente vai começando a perceber, depois de alguns anos, lidando com pessoas todos os dias, às vezes eu finjo assim que a turma me engana, sabe? Eu finjo, às vezes, só no começo, depois eu mostro que não conseguiu enganar mesmo. Mas às vezes as pessoas estão falando e aí eu fico com aquela cara de paisagem assim. Não, pastor, olha, eu estou vindo aqui falar para você, mas assim, não que eu pense isso, mas o pessoal está comentando, viu, pastor? Como diria a minha falecida avó, para cima de Moá. Não, por favor.
Se chegou em você, a pergunta é: o que fez com que essa pessoa, que está falando mal de outras pessoas, se sentisse confortável de falar mal para você? O que na sua postura e na sua atitude deu a ela essa consciência de que ela teria total liberdade para difamar um terceiro? Então perceba, não é apenas quem fala, é quem cala, porque quem cala consente mesmo. Quantas vezes pessoas querem me fazer suas queixas de outras pessoas, e quando elas começam a falar: pastor, eu vou te falar uma coisa, mas assim, não fala que fui eu. Eu falo: não, então nem começa. Nem começa, que a gente vai ter que lidar com esse negócio. Dependendo do que você me falar, eu vou ter que chamar a pessoa da qual você está falando, e a gente vai resolver junto, vai fazer uma acariação. Eu não uso esse termo, mas a gente vai fazer uma acariação. Não, pastor, mas assim, se ela souber, eu falo: não, então não fala. Se você não conseguir sustentar, esse é o princípio, se você não conseguir sustentar o peso das suas palavras, não ouse nem começar. Porque se você realmente está interessado em lidar com o conflito e com o problema, vamos conversar todos juntos. E vamos confirmar tudo. Não porque eu não acredito que aquela pessoa esteja falando a verdade, mas porque é possível que a sua leitura dos fatos esteja enviesada. E é possível que, ouvindo apenas um lado, eu possa exercer juízo sobre um outro lado e ser levado a pensar daquela pessoa coisas ruins a partir do que eu ouvi desta outra e não dela. É por isso que eu nunca vou aconselhar um casal, por exemplo, só um lado, não faz o menor sentido. Eu preciso ouvir ambos. Eu preciso ouvir as dores da esposa, eu preciso ouvir as dores do marido. No máximo, e olha lá, ouço um, ouço o outro, e a gente ouve junto. Ou seja, essa ideia de que se nossa boca não for para abençoar, nós deveríamos reconsiderar as nossas palavras. Já a calúnia vai além, é mentira clara e deliberada. De modo que Jesus, o próprio Cristo, considera a calúnia um pecado gravíssimo. Olha o que ele diz, Mateus 15, versículos 19 e 20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, só coisa pesada, concorda? Os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Qual é o contexto? Os discípulos de Jesus estavam sendo acusados por comer de modo cerimonialmente impuro, porque eles não lavavam as mãos cerimonialmente, de modo adequado, a partir da tradição judaica, para que então eles pudessem comer. E aí Jesus está dizendo o seguinte: é sério? Vocês estão preocupados com o que está do lado de fora? Vocês não entenderam que aquilo que torna um homem puro ou impuro é aquilo que está no coração? Vocês não entenderam que as palavras são termômetro daquilo que habita o coração? Essa é uma outra expressão bíblica, que da abundância do coração proferem-se as palavras. Você já deve ter ouvido isso também transformado em ditado popular: a boca fala o que o coração está cheio. É isso mesmo. E às vezes você até fala alguma coisa, você tropeça no falar, como Tiago disse na sua epístola, capítulo 3, que aquele que não tropeça na sua língua é um homem perfeito. Quem dominou sua língua, dominou a vida. Porque assim como um freio está na boca de um cavalo, um animal grande, assim como um pequeno leme governa todo um navio, a língua governa a vida de um homem, é capaz de edificá-la ou destruí-la. Aquele que não tropeça no falar, é quase que não tropeça em mais nada. Por quê? Porque às vezes eu falo, aí quando eu vi, já falei. E não é que eu falei uma coisa apenas que eu não devia falar, é que eu acabei revelando o meu coração. Psicologia chama isso de ato falho. Sabe o que é ato falho? É quando você fala aquilo que está dentro, mas você não queria falar, mas falou. Aí já o cérebro deu um nó na tua boca e você falou. Ou desculpa, não é isso que quis dizer. Era isso sim, só não tinha coragem. Ato falho. Então Jesus está dizendo que as nossas palavras são sintomas daquilo que nos habita. Mais do que isso, o próprio Cristo em Mateus 5, Sermão do Monte, versículos 33 a 37, ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. É ele comentando a lei, ele comentando o 9º mandamento. Olha só o que Jesus diz: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma,
Nem pelo céu, porque é do trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Rapaz, eu já jurei tanto pela minha mãe mortinha, pela graça de Deus ela está viva. Porque dependesse de mim, não tinha jeito. Jesus está dizendo o seguinte: quem tem palavra não precisa nem jurar. Olha que interessante. Ô Diego, você vai fazer tal coisa? Vou. Tem certeza? Perguntou, tem certeza? Eu já me ofendo, mas beleza. Tenho certeza, porque você jura? Não, aí é ofensa demais. A palavra deveria ser suficiente. Amanhã, tal coisa, tal compromisso. Posso me arrepender no meio do caminho, mas eu vou cumprir. Palavra empenhada, compromisso, caráter, honra. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Fiz um mau negócio, me arrependi, já era, vai ter que honrar. Vai ter que honrar. É por isso que não se faz negócios de modo precipitado. Empenhei minha palavra, precisa ser cumprida. Isso é honra. Isso é honra na vida, sobretudo no que diz respeito à lógica da vivência cristã. Então, o que Jesus está fazendo aqui em Mateus 5, por exemplo, comentando o novo mandamento de Êxodo 20, percebe como a palavra de Deus vai se entrelaçando? Deus está chamando o seu povo ao uso da palavra como Ele mesmo o faz. Porque Deus é fiel. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus mantém sua palavra. Deus mantém suas alianças. Deus mantém seus pactos. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Diz respeito à sua natureza, diz respeito à verdade, diz respeito à essência de quem Deus é. Então, repito, Deus está chamando o seu povo ao uso da palavra como Ele mesmo faz e não como a serpente nos ensinou a fazer. O 9º mandamento é muito mais do que uma virtude moral socialmente admirável. Para os cristãos, falar a verdade é um movimento de resistência espiritual à rebelião iniciada no jardim pela serpente do Éden. Isso é falar a verdade. Aliás, já que é dia das crianças, você me permite contá-lo rapidamente uma história infantil. Eu me lembro, quando pela primeira vez, para o meu filho Noah, que está com 12 anos, não sei se ele está aqui, completa 13 semana que vem. Quando nós compramos não a primeira, mas uma Bíblia infantil, Histórias Bíblicas de Jesus, escrita pela Sadie Lloyd Jones. E se não me engano, a segunda história, porque a primeira é da criação do homem, terceira história talvez. O título era A Grande Mentira. Isso daqui que eu vou ler, citação ipsis literis desse conto infantil. Diz assim: assim que a cobra viu sua chance, ela escorregou silenciosamente até Eva. Deus realmente ama você? A serpente sussurrou. Se Ele te ama, por que não deixa você comer essa agradável, suculenta e deliciosa fruta? Pobrezinha, talvez Deus não queira que você seja feliz. As palavras da cobra entraram nos ouvidos de Eva e afundaram profundamente em seu coração como um veneno. Deus me ama, Eva desejava saber. De repente, Eva não sabia mais. Apenas confia em mim, a serpente sussurrou. Você não precisa mais de Deus. Uma pequena mordida já basta e você será mais feliz do que já pôde sonhar. Eva pegou a fruta e comeu um pedaço, e Adão comeu um pedaço também. E uma terrível mentira entrou no mundo para nunca mais sair. Essa mentira viveria em todo o coração humano, sussurrando para todos os filhos de Deus: Deus não me ama. Mas Deus não deixaria seus filhos viverem para sempre. Não em tal dor e não sem Ele. Só haveria um modo de protegê-los. Vocês terão que deixar o jardim agora, Deus disse aos seus filhos, com os olhos tristes. Esse lugar não é mais para vocês. Mas antes deles saírem do jardim, Deus fez roupas para os seus filhos para cobri-los. Ele gentilmente os vestiu e então os enviou a uma longa viagem fora do jardim, fora do seu lar. Bem,
Em outra história, tudo terminaria. E este teria sido o fim. Mas não nessa história. Deus amava muito seus filhos, para deixar que a história terminasse ali. Embora ele soubesse que sofreria, Deus tinha um plano magnífico. Um dia ele teria os seus filhos de volta, um dia ele faria o mundo ser perfeito lar para eles outra vez, e um dia ele limparia toda a lágrima dos seus olhos. Vejam vocês, apesar de tudo, Deus ama muito os seus filhos. E esse amor não para nunca, nunca desiste, não se interrompe, para sempre Ele os ama. E embora eles esquecessem de Deus e corressem dele, em seus corações e de forma profunda, os filhos de Deus sentiriam-se sempre sua falta, ou sentiriam sempre sua falta. E por muito tempo esses filhos perdidos desejariam o seu lar. Antes que eles saíssem do jardim, Deus sussurrou uma promessa para Adão e Eva: não será sempre assim. Eu virei salvá-los. E quando eu fizer, eu lutarei contra a serpente. Eu os libertarei do pecado, das trevas e da tristeza que vocês deixam aqui. Eu voltarei para vocês e Ele iria. Um dia, o próprio Deus haveria de voltar. História infantil que faz adultos chorarem. Qual foi a grande e primeira mentira? Deus não te ama. Você não é amado. Você precisa cuidar de si mesmo, porque se você assim não fizer, outros não farão. Você é uma obra do acaso. Você foi rejeitado e você foi traído. Se você não viver para si mesmo, ninguém vai viver por você. Naquele jardim onde parece que Deus estava expulsando os seus filhos, Ele estava dizendo: meus filhos, um dia eu vou resolver tudo. Um dia eu voltarei, e Ele fez. Sabe quando Ele fez? Já que nós estamos falando sobre palavra, no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus, e Ele era Deus. João 1, versículo 1. João 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como de um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Meus irmãos, em um mundo repleto de narrativas, a verdade para o cristão não é apenas uma ideia, não é apenas um conceito, não é apenas uma abstração conceitual. A palavra para os cristãos é uma pessoa. A palavra, a verdade, a vida é Jesus. É Jesus. Sabe por que nós mentimos? Para nos sentirmos superiores, para viver aquela grande mentira do Éden, para nos sentirmos validados, para sermos respeitados. Criamos imagens de nós mesmos e vamos falseando relações e desenvolvendo relações utilitaristas e distorcendo imagens e mensagens. Repito, em um mundo de narrativas, a verdade nos falta. Mas como nós seremos curados do veneno da serpente? 2 razões. Poderiam ser várias, por falta de tempo 2. Primeiro, pelo verbo vivo, pela palavra encarnada, por Jesus Cristo. Como? Entendendo que não há mais o que esconder. Se os nossos primeiros pais no jardim do Éden tentaram cobrir-se com folhas de figueira, com vergonha da sua nudez, não há mais o que esconder, porque agora não apenas Deus nos veste com peles de animais, mas Deus envia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante de Jesus Cristo não há mais razão de vergonha, porque o meu pecado foi pago na cruz do Calvário. O sangue de Cristo que jorra da cruz, o seu corpo partido, nos redime de todo e qualquer pecado. O sacrifício foi feito para que através dele nós fôssemos família. E para que as palavras do Deus Pai que pairavam sobre o Deus Filho, que é: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado, pairasse também sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Descanse nesse amor. Não há mais o que fingir. Não há mais imagens a serem geradas. Não há mais narrativas a serem construídas. Você não precisa conquistar o amor. Ele já está sobre você, mas há uma segunda forma de sermos curados da mentira da serpente. Isso é
pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Se Êxodo 20:16 diz que não deveríamos dar falsos testemunhos, Atos 1:8 nos traz uma promessa que quando o Espírito Santo vier sobre nós, Deus nos tornará Ele mesmo suas verdadeiras testemunhas na face da terra. Qual é a cura para o veneno da serpente? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida que agora dá testemunho daquilo que é verdadeiro, daquele que vive, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que se manifesta diante de nós. Portanto, como cristãos, nós estamos, eu estou, você está, apostando toda a nossa vida e toda a nossa eternidade baseada em uma palavra. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós estamos fazendo na nossa vida, depende de uma palavra. Que se ela for verdadeira, deu tudo certo, se ela for falsa, estamos perdidos. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, capítulo 15. Se a ressurreição não aconteceu, nós somos entre todos os homens os mais dignos de pena, mas ela aconteceu. Ou seja, que palavra é essa? O mesmo Cristo que veio, morreu e ressuscitou, há de voltar para julgar vivos e mortos e nos levar para si, para que diante dele estejamos por toda a eternidade. A nossa vida depende de uma palavra. A nossa vida depende de uma promessa. Um dia, crédulos ou incrédulos, ímpios ou justificados, todos nós prestaremos contas diante daquele que criou todas as coisas. E diremos se vivemos pautados no seu amor ou se tentamos viver pelos nossos próprios méritos, tentando conquistar o amor pela nossa própria força. Meus irmãos, nós carregamos um testemunho, não mais um falso testemunho, mas nós somos testemunhas verdadeiras da maior e melhor notícia da história. Cristo veio, Cristo vive, Cristo há de voltar. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Palavra criadora, palavra geradora de vida, palavra sustentadora da existência, palavra que nos traz esperança para o hoje, para o amanhã e para a eternidade. Nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que nela estejamos alicerçados, sustentados e edificados, que possamos viver, não mais por falsos testemunhos, mas como testemunhas verdadeiras de quem o Senhor é. Em nós, por nós e através de nós. Te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.